Na Fonte Luminosa, Ferroviária e Santos se enfrentaram ontem à noite em jogo atrasado da 10ª rodada. E para Ponte Preta, esse jogo era de extrema importância. Isso porque quem vencesse em Araraquara automaticamente escapava do rebaixamento. E foram 90 minutos de muita tensão. No primeiro tempo, 2 gols para cada lado. No segundo, a Ferrinha marcou aos 45 minutos e passou na frente do placar. Resultado que até então dificultava ainda mais a vida da Macaca. Mas no apagar das luzes, Léo Batistão colocou no fundo das redes e decretou a igualdade na Fonte Luminosa. Com o empate entre Ferroviária e Santos, agora a Ponte precisa torcer por um tropeço de uma dessas duas equipes na última rodada, além de, claro, vencer o Ituano. É basicamente essa a matemática da Macaca para não ser rebaixada novamente no Campeonato Paulista. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a Ponte Preta lançou uma campanha com o slogan "O momento é de união". Esperando casa cheia, a Macaca já iniciou a venda dos ingressos. O torcedor pode comprar tanto pela internet quanto na bilheteria do Majestoso das 11 da manhã até às 7 da noite. Os preços variam entre R$ 30 e R$ 80 e sócio torcedor tem acesso gratuito. Legal, matéria aí do Vinícius Abarca, vale tudo para tentar escapar do rebaixamento. Se eu fosse a Ponte Preta, o Marco Eberlin dava uma ligada lá para o Olimar Tesser. Hipnólogo, vale também. Neste momento é necessário tudo o que for possível para tentar enfiar na cabeça dos jogadores que é necessário uma vitória. Classificação geral, vamos dar uma olhada após o jogo de ontem, jogo atrasado do Santos contra a Ferroviária. Classificação geral é que determina o rebaixamento, tá? Palmeiras 26 é o líder, Corinthians 20, São Paulo 20, Bragantino 19. Ituano 18, só depende dele para se classificar, ganhando a Ponte estará nas quartas de final do Paulista. Botafogo 18, não depende só dele, precisa ganhar e torcer por um tropeço do Ituano e também do Mirassol. Mirassol tem 17, um ponto a menos. São Bernardo tem 15, São Bernardo já está classificado, como disse o Júlio Nascimento, após o empate de ontem, Santos e Ferroviária. Inter de Limeira tem 14, Guarani 13, Santo André 12, Água Santa 11, Ferroviária 11, Santos 11. Veja aqui, ó, o Água Santa já escapou, né? Ele tem 3 vitórias, Ferroviária e Santos têm 2 vitórias, a Ponte também. A Ponte, o Novo Horizontino já foi, né? A Ponte vencendo vai a 11, mas com 3 vitórias, desde que um dos dois, Ferroviária ou Santos, perca. Ferroviária joga em casa contra o Mirassol, que precisa vencer, e o Santos joga contra o Água Santa, que não acontece nada com a Água Santa. A Água Santa tem 3 vitórias, não vai se classificar e também não cai mais. Então a tarefa, convenhamos, do Santos é bem mais tranquila do que a da Ferroviária, que vai enfrentar o Mirassol, que precisa vencer, lutando pela ponta de cima. A situação mais difícil é a da Ponte, porque, claro, depende de outros resultados. E vai enfrentar um time que, na minha opinião, é o melhor de todos aí, ó. O Santos pega o Água Santa, que já está tudo certo, tudo resolvido.
né? A Ferroviária pega o Mirassol, né? Que, pô, precisa, claro, o Mirassol está precisando do resultado até para conquistar uma das vagas. Agora, o time mais organizado, quem enfrenta é a Ponte, que é o time do Ituano, que tem um bom time, que tem um bom treinador, que daqui a pouquinho vai falar com a gente aqui, né? E é um time que está aí também brigando por uma das vagas. Então, a situação realmente é dramática para o time da Ponte. Tudo bem que a gente sabe que futebol, às vezes, traz coisas que, né, imagináveis. Mas, realmente, a situação, na minha opinião, é muito, mas muito dramática. Júlio Nascimento, vamos atualizar as informações desta manhã da Ponte Preta, jogadores que poderão atuar, o esboço do time que estará em campo contra o Ituano. E Júlio? Pois é, Batista, assim, muda muito pouco, né, do que nós estamos falando durante a semana. A grande expectativa é a volta do Luca, de fato. O Luca tem uma lesão muscular, está esperando voltar. A lateral direita deve ser ocupada pelo Igor Formiga e a grande possibilidade aí de vaga no time é de fato o João Pedro, né? O João Pedro tem sido muito elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos. Na última partida ele foi muito elogiado também pela participação dele no segundo tempo do jogo contra o Corinthians, o fiasco ponte pretano em Itaquera, mas ele pode receber aí uma chance entre os titulares, talvez seja a principal novidade. A Ponte que tem até amanhã para definir o time e ter uma resposta sobre o Luca, né, Batistão? Concentra amanhã à noite e aí provavelmente o Hélio dos Anjos vai conversar com os médicos para entender qual que é a situação do Luca e se ele tem condições de começar jogando, de jogar 90 minutos ou então se ele será uma peça para o segundo tempo ou até mesmo um desfalque para esse jogo contra o Ituano. Olha, eu estava falando aqui do que a Ponte precisa fazer, tem até uma tela aqui para compreensão total, olha, e vencer o Ituano, condição sine qua non. Tudo passa por uma vitória diante do Ituano. Torcer por derrota da Ferroviária contra o Mirassol ou torcer por derrota do Santos contra o Água Santa. Esse é o quadro da Ponte Preta nessa terrível missão. É um negócio impressionante, porque a segunda divisão, a Série A2, o fantasma da Série A2, já está com alguns dedos na garganta da macaca. Se realmente colocar outros dedos, vai enforcar a macaca. A Ponte precisa ao menos dar uma satisfação para a sua torcida vencendo a equipe do Ituano, que não é fácil, uma missão extremamente difícil. A Ponte ganhou 2 jogos na competição até aqui. Só 2 jogos. Então, em 11, né? 2 vitórias em 11. Como é que você pode acreditar de que a Ponte vai vencer? Mas futebol é uma caixa de fazer louco. Tudo é possível. Agora, a torcida precisa também acreditar. Comparecer no estádio e levar o seu incentivo lá das arquibancadas pode emanar a força que vai empurrar o time da macaca. Vamos lá, CH, sua análise a respeito desse time, que não tem, como disse o Júlio Nascimento, muita coisa para fazer, né? Talvez ele possa, de repente, colocar aí um outro zagueiro, que não o Fabrício. Lateral direita não tem o que fazer, o Norberto ainda não está recuperado. Mas aí tem o Igor Formiga, que entrou bem na lateral direita. E tem também, né, não sei se vai ser possível, ele escalar o lateral esquerdo. Guilherme Santos. Guilherme Santos vem de uma longa... De um longo tempo aí de recuperação. Será que daria para colocar o Guilherme Santos nessa fogueira sem ritmo de jogo? Poxa, Batista, em 2 partidas, ou em 3, ou o tempo que o técnico Hélio dos Anjos está trabalhando à frente da Ponte, pelo pouco tempo, isso é absolutamente entendível. A situação que não é entendível, né? Ela requer urgência. Todas as decisões que ele tomou, ele se equivocou. Eu lamento muito falar isso. Dos times que começaram, das trocas, das preferências dele. Ele é um cara experiente, que eu respeito muito, mas tudo sinaliza que a Ponte não vai conseguir nem fazer a parte dela. É isso que sinaliza por tudo aquilo que eu assisti no campeonato. Eu vi 11 partidas da Ponte e nas 11, ou em 95% dessas partidas, a gente se decepcionou por uma coisa ou por outra. Então o discurso, essa coisa motivacional, tudo isso faz parte. A Ponte pode ganhar? Pode. Não é impossível ganhar, mas é improvável.
É improvável, porque enfrenta um time melhor que ela, mais organizado que ela, não é? Ela joga em casa, mas ela não conseguiu ganhar do Água Santa, gente. Ela não conseguiu fazer uma vitória a mais durante todo o campeonato em casa. Então ela me deu, a Ponte, todos os motivos para eu não acreditar. E ainda tem que torcer para a Ferroviária nem empatar com o Mirassol e a Ferroviária joga em casa. Aí não é questão de ser pessimista, é de ser realista. Agora, eu vou torcer muito para que a Ponte não caia. Porque tudo agora, que está muito difícil financeiramente, a diretoria está tentando colocar a casa em ordem, se for para a Série A2, tudo que está difícil vai piorar bastante. Então eu não desejo isso. Eu quero torcer com todas as forças para a Ponte conseguir. Mas eu não acredito, Batista. Sinceramente, eu não acredito. Porque esse time é indolente, preguiçoso, só tem pé de rato nesse time e é um time incompetente. Mas eu espero que consiga. Vamos ver o que vai acontecer no sábado. Bem, a Ponte está nessa situação dentro de campo e fora de campo também o negócio está complicado. Júlio Nascimento, você colocou uma matéria no portal carlosbatista.com.br falando de que as contas da Ponte foram bloqueadas por causa de uma dívida. Aqui para a audiência do nosso programa, explica o que é que está acontecendo, por que as contas da Macaca foram bloqueadas. Podem ser bloqueadas, né, Batista? Existe uma determinação judicial através do juiz Erivelto Araújo Godoy, da 8ª Vara Civil de Campinas, que ele pediu a penhora dos ativos financeiros da Ponte por um empréstimo realizado pelo empresário Marcos Sanches, da MS, durante o Brasileiro de 2017, de R$1,5 milhão. Esse valor teria que ser devolvido até 2019, não aconteceu. A defesa do empresário entrou com um pedido na Justiça para o pagamento desse empréstimo em 2020, e aí, desde então, tem corrido esse débito, inclusive com correções e juros, está na casa dos 4 milhões. Não tem, inclusive, ainda, Batista, a Ponte não foi notificada porque o juiz pediu para que esse valor fosse atualizado antes de notificar a Ponte, justamente para trazer o valor correto ao Departamento Jurídico da Macaca. Mas a informação que nós temos é que beira os 4 milhões de reais. Então é mais um problema extra-campo para a Ponte resolver aí nos próximos dias. E ela não vai ter que pagar de uma vez. Isso eu li com bastante atenção. O Júlio pode até me corrigir, porque a gente não pode passar informação errada. Mas se a conta for bloqueada, o dinheiro é retirado. Se tiver, né, o dinheiro lá na conta, é retirado imediatamente. Eles vão retirar uma porcentagem, Batista. Isso. Como se fosse, por exemplo... É isso que eu estava querendo falar. R$100 mil. 5%, 2% desse dinheiro, por um tempo, até o pagamento dessa dívida vai ser retirado, porque o juiz entende que a Ponte não pode ser prejudicada no pagamento dos salários, nos compromissos financeiros, como o CH citou agora. É isso que eu ia colocar. Então, a Ponte vai começar a pagar mensalmente uma quantia que não comprometa o dia a dia financeiro da equipe, da Ponte, da estrutura. É isso que eu queria colocar. Mas ainda tem algumas coisas que precisam ser discutidas. O fato é que a Ponte vai ter que começar a pagar. Mas o que eu não entendo é assim, uma dívida de 2017, correto? Sim. Tinha que pagar em 2019. Como que um valor de R$1,5 milhão vira 4 milhões? Aí eu não sei te responder. Que juro é esse? É um juro escorchante. Acho que nem a agiota cobra um juro desse tamanho. Hein? Eu tenho a impressão que se isso começasse... Só se for uma multa, né? Só se for uma multa. Ou seja, se pagar até 2019, R$1,5 milhão mais o juro oficial. Foi a revelia, né, Batista? A revelia também... Deixou correr o negócio, aí sobe mesmo. Aí é problema do jurídico da Ponte. Se correu a revelia, é problema do jurídico da Ponte. Da diretoria anterior. A Ponte não falou nada a respeito disso, não tem nenhum pronunciamento da Ponte, hein, Júlio Nascimento? Tem sim, Batista. Vou ler aqui a nota da Ponte, através do comunicado à imprensa. A Ponte Preta ainda, abre aspas para a Macaca, a Ponte ainda não foi notificada para que possa se pronunciar a respeito da decisão. Contudo, a atual diretoria executiva ressalta que, mais uma vez, se trata de uma consequência funesta da irresponsabilidade financeira da gestão de Vanderlei Pereira, a mesma que deixou de pagar de 3 a 5 meses de salários a atletas e funcionários e gerou ações como a dos zagueiros Rodrigo e Fábio Ferreira, hoje na casa dos R$6 milhões.